Boa noite, meu irmão, meu amigo. Graça e a paz do Senhor esteja com você, com a sua família. Que essa transmissão te alcance hoje com saúde, te alcance com alegria, te alcance com sabedoria vinda de Deus para o seu coração, para o coração de todos nós. Nós louvamos a Deus. Essa é a Escola Bíblica Discipuladora da PIBAG, a Primeira Igreja Batista em Aguiarnópolis. Eu sou o pastor Gilvaldo e mais uma vez estamos aqui para transmitir para você o nosso curso Crescer. Prazer estar com você e vamos juntos crescer no entendimento da palavra do Senhor. Nós estamos sempre estudando aqui, essa é a 8ª lição desse curso que procura estimular as pessoas a aprenderem o básico sobre a vida cristã, a vida com Cristo, a vida do salvo, a vida daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Como toda coisa que deve ser feita de forma excelente, devemos começar esse estudo com uma oração. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e em reverência nós estarmos orando ao nosso Deus. Meu Deus, meu Pai, te louvo, a Deus, por essa noite, te louvo por esse dia, por esse momento em que o nosso irmão separou para estudar a tua palavra, e eu peço a Deus que nesse instante, pela graça poderosa do Senhor, todos tenhamos entendimento para ouvir a tua voz, entender e poder transformar esse conhecimento em ação, em obras, em realizações para o teu reino. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos estudando juntos e peço a Deus a direção do Senhor sobre cada palavra que sair da minha boca e que chegue ao coração do irmão com o poder do Espírito Santo para transformar, para redarguir, corrigir, fazer novos, ó Deus, todos os caminhos. Em nome de Jesus eu agradeço, peço essas bênçãos. Amém e amém. Muito bom, meu querido, meu amado. Vamos então estudar hoje um tema super importante. Na verdade, nós estamos iniciando aqui mais um tópico do nosso curso, né? Nosso curso tem 3 partes especiais, né? Uma que fala sobre a salvação, já falamos sobre isso, como é a salvação, como é que ela acontece, porque quem é que garante para nós a salvação. Falamos sobre como você pode crescer na fé através da igreja, da adoração e desenvolvendo um comportamento que favoreça esse crescimento, tá? Porque, sem dúvida, tem comportamento que favorece a pessoa crescer e tem comportamento que vai atrasar a pessoa, né? Vai fazê-la andar para trás, às vezes. Então, isso é muito triste e o desejo de Deus para todos nós é que o estudante, o novo crente, o discípulo, cresça na palavra do Senhor. Agora nós vamos ter outras 3 lições que vão falar sobre aprender a servir a Deus, aprender a servir a igreja e a servir ao próximo, enquanto nós estivermos nesse mundo. Tá? Porque nós somos salvos, mas não somos logo levados ao céu. Nós temos uma missão aqui. E essa missão é servir a Deus, servir ao próximo e servir a igreja. Tá? Então, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar esses temas e hoje nós vamos começar com esse tema super importante que é patrocinando a obra de Deus. Patrocinando a obra de Deus. Veja, a obra de Deus ela é feita com recursos, com o poder de Deus, com recursos humanos e com recursos também financeiros. Não pagamos as nossas contas, pelo menos as igrejas sérias, não pagam suas contas com dinheiro público, não pagam suas contas com dinheiro de quermesse, de bingo, de rifa. Nós estamos organizando a igreja e todas as suas contas, a água, a energia, o ministério, as missões, as ações sociais, elas são financiadas pelos próprios membros da igreja, aqueles a quem Deus tocar em seus corações. Portanto, é algo muito importante que o discípulo
de Jesus seja um patrocinador da obra de Deus, aquele que vai investir na obra de Deus, colocar recursos financeiros na obra de Deus. Muita gente gosta de dizer assim, Deus não precisa de dinheiro, realmente. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa de recursos, tá? Precisa de recursos. Não vai vir anjo do céu pagar as contas para nós, não vai ter ninguém que vai estar, aliás, ninguém de fora tem que ser responsabilizado pela obra da igreja, pela obra de Deus na igreja. Isso tudo é feito pelas pessoas da própria igreja. Isso é uma obra de amor que a gente tem em relação à obra de Deus. Tá? Então, vamos aprender os princípios que envolvem isso. Né? Primeiro princípio, por que a gente tem que ser um patrocinador da obra de Deus? Primeiro, porque Deus criou todas as coisas e todas as coisas são dele. Quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, o meu carro, a minha casa, a minha fazenda, isso é só um jeito de falar. Porque a palavra de Deus, ela nos diz como é que são as coisas de verdade. Né? Em Gênesis 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor que Deus, no princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, quem é dono de alguma coisa é aquele que fez aquela coisa. Tá? Quem é dono de alguma coisa é aquele que comprou, aquele que é o proprietário daquela coisa. Então, os céus e a terra foram feitos por Deus. É dele. Então, nós não podemos dizer que tudo é nosso. Nós não somos dono de todas as coisas. Todas as coisas são de Deus. E no Salmo 24, versículo 1, continua dizendo e reafirmando: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Esse texto é bem mais completo, porque ele diz que não só a terra, o mundo, mas todos aqueles que nele habitam são de Deus, inclusive eu e você. Então, se nós formos pensar bem, nós não estamos dando nada para a igreja. Nós não estamos dando nada para Deus. Tudo é de Deus. É Deus que dá para a gente. Então, o princípio da mordomia, o princípio da contribuição financeira na igreja é esse. É que nós não somos donos. Na verdade, nós não estamos dando. É Deus que dá para a gente. Deus dá tudo para a gente. Deus deu a saúde, primeiro deu a vida, depois deu a saúde, depois deu a capacidade da gente trabalhar, a inteligência, a formação. Tudo foi Deus permitindo que acontecesse. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. E nós apenas somos o quê? Administradores das coisas de Deus. Deus nos instituiu como administradores de suas coisas. Isso aí está revelado em Gênesis, capítulo 1, versículo 25. Diz assim: e fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E veja só, Deus criou os animais, criou a terra, criou tudo. Depois Deus criou o homem e o verso 28 diz assim: Deus os abençoou, o homem e a mulher, e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para o mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Veja, Deus, ele criou, Deus é o dono, e aí quando ele nos cria, ele nos abençoa, dando as coisas da terra, para que nós governássemos sobre ela e tirássemos o nosso mantimento da terra. Então, essa é
a bênção de Deus sobre nós. Então, tudo que nós conseguirmos aqui na terra é fruto dessa palavra aqui de Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, Deus nos abençoou. Deus nos deu para o nosso mantimento, para o nosso sustento, para que nós estivéssemos vivendo aqui. Então, quando alguém fala assim, é besta dar dinheiro para a igreja. Eu não sei se quem dá é besta, mas quem deu foi Deus. Quem deu para nós foi Deus. Deus é que deu tudo para nós. E nós somos só os administradores. Nós somos aqueles que estão administrando as coisas de Deus. Né? Agora, preste atenção nesse detalhe. Ainda que Deus diz assim, olha, eu vou abençoar você, eu vou dar as coisas para vocês, vocês vão sujeitar tudo a natureza a vocês, os recursos da terra para vocês, mas sobre todas essas coisas nós vamos ter que prestar contas para Deus. Vamos ter que dar conta disso aí para Deus, de como é que foi a nossa administração. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25, conta a parábola dos 10 talentos, que é uma ilustração da vida. E como Deus nos dá recursos. Então, Deus deu recursos para 3 pessoas. Né? E diz que depois disso, diz assim, muito tempo depois dele ter dado esses recursos, dele ter entregue ao homem vários bens, muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. A pregação evangélica, ela tem uma verdade universal que todas as igrejas pregam, que todo mundo prega, está na Bíblia, que diz o seguinte, Jesus vai voltar. E essa volta de Jesus, ela vai ser para a salvação, mas também para a prestação de contas. Você vai dizer como viveu sua vida. Você vai dizer para Deus, você vai ser julgado diante de Deus sobre como você viveu a sua vida aqui. E Deus vai te perguntar também o que você fez com os recursos que Ele entregou na sua mão. Por isso que ele é muito sério esse negócio. Muita gente gastando recursos com vícios, com cigarro, com bebida, com drogas. Outros gastando com prostituição. Outros gastando com luxo, vaidade. É hora da gente saber o seguinte, todas essas coisas Deus vai pedir contas para nós. O que nós fizemos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Tá? Então, o verso 21 diz assim, o Senhor vai ter uma palavra para aqueles que agiram com fidelidade. Ele vai dizer assim, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, haverá premiações, haverá prêmios, bônus para aqueles que administrarem bem. Contudo, haverá também punições para aqueles que administraram mal. Mesmo no capítulo 25 de Mateus, versículo 26, diz assim, respondeu, porém, o seu senhor lhe disse, mal e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, o verso 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meu querido, há promessas na Bíblia, há revelações na Bíblia de muito rigor para aqueles que são maus e administram de forma negligente os recursos que Deus coloca na sua mão. Portanto, é muito séria a administração de Deus. Não é para a gente fazer de qualquer jeito. E muita gente está na ignorância de nem saber que os recursos que ele tem nas mãos são de Deus. E estão gastando de qualquer jeito. Estão usando de qualquer jeito, né? Então é importante que a gente saiba que tudo na terra é de Deus, que Deus deu para a gente, mas que Ele vai pedir contas disso. É um ponto muito sério da nossa administração das coisas aqui na terra, né? Bom, uma coisa que Deus quer que a gente faça com os recursos que Ele deu para nós é
patrocinar a obra de Deus. É estar sendo instrumento, nós sermos instrumentos, para patrocinar os custos da casa de Deus, né? Nada na igreja se faz com mágica. Gente que às vezes até diz assim, mas a igreja pode se reunir, a igreja são as pessoas, pode se reunir em qualquer lugar. Mas as pessoas gostam do conforto, né? Gostam que a igreja tenha uma iluminação, energia elétrica, gosta que na igreja tenha climatização, gosta que na igreja seja bonita, tenha um forro, tenha um som adequado, gosta que a igreja tenha todas as condições, um banheiro à disposição, gosta de que tenha ali água à disposição para ele beber, então estacionamento para o seu carro, para o seu veículo. As pessoas gostam que a igreja seja bonita também, tá? Porque aquilo ali dá um bom testemunho de como as pessoas são zelosas pelo nome do Senhor, né? Bom, e tudo isso custa dinheiro e tem que ser patrocinado por alguém, né? Alguém tem que doar para sustentar a igreja. E para fazer isso, Deus estabeleceu os dízimos e as ofertas. A Bíblia não fala sobre a igreja fazer bingo, a Bíblia não fala sobre a igreja fazer galinhada, churrasco, feijoada, nem fazer quermesse, nem fazer rifa, essas coisas, né? Não é que seja proibido, tá? Mas aquilo que a Bíblia ensina sobre como deve ser sustentada a casa de Deus é com dízimos e com ofertas. Se as pessoas forem fiéis nos dízimos e nas ofertas, não precisa de mais nada. Veja que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 10 de Malaquias 3, diz, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa, quer dizer, o sustento da casa do Senhor, que seja feito dízimos e ofertas. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E aí, se as pessoas forem fiéis a isso, a igreja vai ter o seu sustento o tempo todo, né? Então, veja, Deus instituiu então o seguinte, o dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte. De cada 10, uma parte deve ser consagrada a Deus. Deve ser separada para a obra de Deus, né? Para a obra do Senhor. Então, essa parte a gente considera até que é uma parte de Deus, separada para eles, consagrada para ele. Então, quando eu recebo, por exemplo, R$100, eu separo 10 para a obra de Deus. Eu digo que aquilo é para a obra de Deus, consagro para a obra de Deus. Veja, se você pensar direito, você não está dando, você não está pagando, você está devolvendo uma parte daquilo que Deus já lhe deu antes, porque tudo vem de Deus. Então, esse é o entendimento bíblico. Se tudo vem de Deus, eu devolvo uma parte para Ele, então isso vai fazer com que a obra de Deus sempre tenha o seu sustento. Sempre tenha o seu sustento. Ela não precisa ficar mendigando, pedindo ofertas, pedindo doações, fazendo rifa, fazendo galinhada, fazendo feijoada, fazendo essas coisas para que possa ter recursos na casa de Deus. Então, o dízimo é a forma bíblica de Deus estabeleceu para sustentar a sua obra. Infelizmente, muita gente ama muito dinheiro, é muito apegada ao dinheiro e tem dificuldade de devolver o seu dízimo na igreja. Às vezes eu vejo como as pessoas às vezes são meio incoerentes. Gasta muito com coisas fúteis, coisas que a pessoa bebe hoje, amanhã ela urina, come hoje, amanhã ela joga para fora, gasta inúmeros reais nisso aí, mas tem dó, às vezes, de dar uma oferta na igreja. Tem pena, se amarra naquele negócio de dar o dízimo, devolver o dízimo na igreja. Então, é muito importante que a gente reflita e seja fiel
aquilo que Deus me deu, eu devolvo uma parte para Deus. Porque se a gente não fizer isso, a gente está ficando com a parte que era de Deus. E como que se chama se uma pessoa ficar com uma parte daquilo que é seu? Né? Ou se ficar com tudo que é seu? A gente diz que isso é roubo, né? Pois a mesma coisa é quando a pessoa não devolve para Deus a parte que é dele. Em Malaquias 3, versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Eu quero até chamar a atenção sobre essa palavra que está em Malaquias 3:9, que diz: com maldição sois amaldiçoados. Nós gostamos de culpar os políticos, gostamos de culpar a malandragem do povo pela situação da nossa nação, a crise, todas as dificuldades que passa o nosso país. Mas é preciso que a gente coloque a mão na consciência e veja que há muitos crentes que não são fiéis no dízimo. E por isso que a palavra de Deus diz assim: com maldição sois amaldiçoados, toda a nação. Por quê? Porque não somos fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas. E diante disso, a palavra de Deus nos adverte, nos faz assim um apelo. No versículo 10, assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Traga todos os dízimos na casa do tesouro. Então, muita gente também gosta de argumentar, dizendo assim: não preciso dar o dízimo na igreja. Eu dou o dízimo em qualquer lugar, eu dou o dízimo para os pobres, eu dou o dízimo... Geralmente, essas pessoas que dizem isso não dão um dízimo, não entregam um dízimo, não devolvem um dízimo, não faz nada disso. Às vezes dá uma cesta básica para alguém, faz alguma obra de caridade e acha que isso é suficiente. Mas se for contar direitinho, não dá o dízimo. Não é 10%, não é realmente isso que as pessoas estão fazendo, né? Infelizmente. Então, veja, é para que haja mantimento na casa do Senhor. Essa parte, os 10%, é sagrado para isso, consagrado para isso. Nós não podemos administrar isso. Isso tem que ser para a igreja do Senhor Jesus. Tá? E o texto nos fala, muita gente diz assim: não, mas se eu entregar, eu vou passar necessidade, eu vou passar fome, né? Por que eu vou pagar minhas contas? Meu dinheiro não dá nem para pagar minhas contas, eu vou dizimar. Veja o que a palavra de Deus diz. Dízimo é um ato de fé. É um ato que eu digo assim: eu não confio no dinheiro, eu confio em Deus. Minha fé está em Deus, não nos recursos materiais. E veja o que é que Deus diz. Não é eu, pastor Gilvaldo, que estou dizendo. Não é a Igreja Batista que está dizendo. Quem está dizendo aqui é a palavra de Deus. É o próprio Deus quem diz assim: olha, depois de dizimar, de trazer o dízimo à casa do tesouro, depois faça prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, da qual venha, o qual não vai haver nem lugar suficiente para você recolher. Olha só, depois você dizimar, você faça a prova de Deus. Ah, você faça a prova de Deus. Deus vai te dar bênçãos que você vai ficar encabulado com como é que essas coisas chegaram às tuas mãos. Como é que isso vai acontecer com você? Você não tinha recursos e você conseguiu. Você conseguiu uma casa, você conseguiu um carro, você conseguiu melhorar no seu emprego, você conseguiu cuidar bem da sua família, você conseguiu ajudar os pobres, você conseguiu ajudar outras pessoas. Tudo isso porque Deus vai abençoando. Deus vai abençoando. E agora nos diz mais, versículo 11: por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Outra bênção de Deus para os dizimistas é a proteção dos nossos recursos. A proteção dos recursos. Existe um demônio chamado devorador, e ele atrapalha a vida financeira das pessoas, né? Ele vive sugando a carteira das pessoas com necessidades que não foram planejadas.
e de repente acontece, de repente vem, e aquela pressão, e você então vê todo o seu recurso sempre escapando de suas mãos. É como se você trabalhasse, pegasse seus recursos e colocasse num saco furado. E aí você, a última vez que você viu foi quando você colocou no saco. Nunca mais viu, perdeu-se. Então os recursos de muita gente estão desprotegidos, perdendo-se, porque Deus não está protegendo, e a Bíblia nos diz aqui, por causa de vós, repreenderei o devorador, vós que trazeis os dízimos à casa do tesouro. E o verso 12 é uma grande promessa, diz assim, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Terra deleitosa é uma expressão que significa próspera, que dá certas coisas que faz, que vai ser realmente correto nas coisas que planejou, que idealizou, vai dar certo, né? Então, isso são promessas de Deus para quem é dizimista, para quem está patrocinando a obra de Deus. Nosso desejo aqui com essa lição é ensinar você a ser um patrocinador da obra do Senhor. Isso é um grande privilégio. Não é uma coisa assim pesada, é um privilégio, é uma alegria. Quando você começa a dizimar na igreja, você começa a sentir como isso é gratificante, como é legal. Você não sente falta daquele recurso, você se sente realmente uma pessoa útil no reino de Deus. Você está contribuindo para a obra do Senhor. Então, nossa oração nesse instante é para que Deus esteja realmente lhe ajudando a ser eficiente administrador do que o Senhor der para você. Que você seja uma pessoa generosa, que você ame mais a obra do Senhor do que o seu prazer pessoal. E também que Deus te fortaleça, que Deus te faça próspero para você ser um patrocinador da obra de Deus com alegria e com amor. Vamos orar então? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada pessoa que vai nos assistir ou que está nos assistindo agora. Peço, ó Deus, a bênção do Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, a liberte, ó Deus, de toda mesquinharia, de toda, ó Deus, falta de amor, mas que, ó Deus, essa pessoa seja um eficiente administrador dos recursos do Senhor, que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um e cada uma. Eu peço a Deus que a graça protetora do Senhor esteja com cada irmão, cada irmã, e assim, ó Deus, eles possam tanto ganhar muito, como contribuir muito, e também não perder para o inimigo aquilo que ganha. Peço essa bênção acreditando no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós encerramos aqui mais essa aula desse curso sobre crescer na fé. Agora falando sobre patrocinar a obra de Deus. Deus abençoe você e esse estudo possa ser fortalecido com as palavras vindas direto do Espírito Santo, para que você e eu possamos sempre estar avançando, crescendo para a glória do Senhor. Amém.